Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Japão, primeira seleção que não vai sediar a Copa do Mundo de 2026, classificada para o evento. O Japão venceu o Bahrein na manhã dessa quinta-feira e já se assegurou matematicamente. Já o pai do Neymar se reuniu com o presidente Marcelo Teixeira e com o CEO da W Torre, Marcos Siqueira, para debater a construção de um novo estádio para o Peixe. É mais uma clara demonstração de que o pai do Neymar tem agido como um sócio do Santos e a busca pela venda da SAF Santista para o pai do Neymar segue em andamento. Bora falar também sobre a seleção brasileira que pega a Colômbia. A provável escalação do time de Dorival Júnior tem Alisson no gol, lateral direita com Wanderson, dupla de zaga para Marquinhos e Gabriel Magalhães e Arana na esquerda. Meio campo com Bruno Guimarães, Gerson e Rodrigo na frente, Rafinha, João Pedro e Vinícius Júnior. Para completar o giro de notícias, contar que as semifinais da Série A2 do Paulista já estão definidas. Teremos Primavera e Taubaté, Capivariano versus Ituano, o 15 de Piracicaba e a Ferroviária acabaram eliminados nessa quarta-feira. A saideira do giro de notícias, o Atlético Paranaense está eliminado do Campeonato Paranaense e com derrota por 3-0 dentro de casa para o Maringá na noite dessa quarta-feira. Dessa maneira, a final do Paranaense terá Maringá e Operário, uma grande surpresa, talvez a maior entre os estaduais. Preciso contar agora que o William Arão está mais perto de virar reforço do Santos. Volante de 32 anos de idade, que fez enorme sucesso com a camisa do Flamengo antes de se mandar para a Europa, define os últimos detalhes antes da assinatura de um pré-contrato com o Peixe. O vínculo dele no Panathinaikos se encerra em 30 de junho e ele já pode assinar com qualquer clube. Pedro Martins, o executivo de futebol do Santos, está encantado com a ideia de trazer o Arão praticamente de graça, sem a necessidade da compra dos direitos econômicos. E as tratativas estão em estágio avançado, segundo meu amigo jornalista Wagner Frederico. Pequenos detalhes separam um acordo. O Arão, que havia deixado o Flamengo e com a camisa do Panathinaikos soma 80 jogos com 4 gols e 4 assistências. A chegada do Arão só reforça a possibilidade de saída do Pituca ou do João Schmidt. Você, santista, gosta da troca? O que pensa sobre o Arão e também sobre esses dois nomes que eu citei? Bora falar agora sobre o Grêmio que insiste na contratação de Arboleda. Fui o primeiro a dizer para vocês, algumas semanas atrás, que o tricolor gaúcho havia feito uma proposta pro tricolor paulista pelo Arboleda. O negócio acabou descartado logo de cara porque a ideia do Grêmio era praticamente não gastar nada pelo Arboleda e sim fazer com que o São Paulo tivesse o perdão de uma dívida em relação à compra do Ferreira. No ano passado, quando o São Paulo comprou 35% dos direitos econômicos do atacante, ficou de pagar ao Grêmio 12 milhões de reais. O problema é que a primeira parcela já venceu, o Grêmio não recebeu e levou o caso à Câmara Nacional de Resolução e Disputas. A ideia do tricolor era um perdão dessa dívida. O São Paulo não precisaria pagar, mas liberaria o Arboleda. O tricolor não gostou da oferta e agora o Grêmio insiste na contratação do Arboleda e topa colocar uma pequena quantia em dinheiro para que o São Paulo libere o atleta. Também surgiu no Sul a notícia de que o Arboleda teria pedido para deixar o São Paulo para se mudar pro tricolor gaúcho. Arboleda que perdeu sua condição de titular incontestável na dupla de zaga de Luiz Ubeldia nessa temporada. O São Paulo assegura que não é verdade essa intenção do Arboleda de sair, embora um atleta de 33 anos seja um dos mais caros do elenco, entre salários, direitos de imagem e também dívidas que o São Paulo assumiu e que eram do Arboleda. O zagueiro custa ao São Paulo cerca de 800 mil reais por mês. Bora mudar de assunto e falar sobre o Palmeiras, que pode ter dois reforços importantes para a final do Campeonato Paulista. Um já vem sendo debatido há alguns dias, o atacante Paulinho, comprado por 18 milhões de euros do Atlético Mineiro. Já se sabia, quando da compra, que ele precisaria passar por uma cirurgia. A recuperação tem acontecido de uma forma mais rápida do que se imaginava, e já há uma série de imagens divulgadas pelo Palmeiras do Paulinho fazendo exercícios em campo. Chance dele ser utilizado na final da próxima quinta-feira é pequena,
mas é algo que vem sendo debatido internamente. Seria a estreia do Paulinho justamente numa partida contra o Corinthians na Neoquímica Arena, jogo em que o Palmeiras precisa reverter a derrota por 1-0 dentro de casa. Já a outra possibilidade, essa mais real de retorno, Maurício, que vinha fazendo bom campeonato paulista até a partida contra o São Paulo, clássico disputado no Allianz Parque, num choque com o Juan, zagueiro do Tricolor. O Maurício levou a pior e teve um problema no ombro. Precisou passar por cirurgia e ele já está de volta aos trabalhos de transição no campo. Ele deixa o departamento médico, deixa de fazer fisioterapia e passa a fazer atividades com o restante do elenco. A primeira imagem do Maurício treinando com o restante do elenco foi divulgada nessa quarta-feira. Como o jogo só acontece em uma semana, ainda há a esperança de que ele possa pelo menos se sentar no banco de reservas. Só para completar mais duas informações sobre o Verdão, Luigi, grande destaque do Palmeiras, vice-campeão da Libertadores Sub-20, treinou com o time principal nessa quarta-feira. Outro que apareceu pela primeira vez foi Lucas Evangelista, comprado junto ao Red Bull Bragantino por 4 milhões de euros. O Evangelista não tem condição de jogo no Campeonato Paulista e passa a ser opção nas outras competições. Hora de falar sobre o novo contrato de Ryan com o Vasco. Cruz Maltino tirou um enorme abacaxi da frente, acertando a extensão do vínculo do atacante, que é uma das maiores promessas do Vasco e cujo contrato se encerrava em dezembro. Existiu a preocupação de que o Ryan não renovasse e deixasse o Cruz Maltino sem custos, de graça, no fim dessa temporada. Mas o Marcelo Santana conseguiu um acordo com o Valquimar, que é o pai do Ryan, para a extensão desse vínculo até dezembro de 2026 e ainda há a possibilidade de prorrogação automática até 2027, caso ele não seja vendido. Vasco e Ryan concordaram de que o objetivo é de que ele jogue com mais frequência, seja uma peça importante para acabar sendo negociado com um clube grande da Europa. Já existiram sondagens de times de Portugal e da Inglaterra sem uma oferta à altura daquilo que se imagina para o atleta. Renovação de contrato que passa a ter uma multa de 40 milhões de euros ou 246 milhões. Não é esse o valor que o Vasco quer, é apenas uma segurança para que o atleta não saia de graça. Só para arrematar, 5 jogos na atual temporada com 2 gols, são 46 jogos e 5 gols pelo time principal desde que ele se tornou profissional. A saideira sobre o Vasco, o Payet, não deve ser muito mais utilizado até o fim do contrato na metade do ano. O Vasco já prepara a saída do meio atacante francês, que foi muito importante em 2023, mas que fez uma temporada bastante abaixo em 2024. Preciso falar agora sobre Fausto Vera, que se tornou um enorme problema no Clube Atlético Mineiro. Cuca já deixou bem claro em conversa com dirigentes do Galo que não pretende utilizar o volante argentino de 24 anos de idade. O Fausto Vera entrou em campo em apenas uma partida na atual temporada, foram 21 minutos no jogo contra o Itabirito pelo Campeonato Mineiro em 12 de fevereiro. Em outras 8 partidas ele foi para o banco de reservas, mas nem sequer foi utilizado. A questão é que a diretoria atleticana, na pele ou na figura dos acionistas, gostaria que o Fausto Vera tivesse mais minutos, para que o Atlético pudesse vendê-lo, recuperando cerca de 25 milhões de reais investidos. O Cuca já deixou bem claro que não tem como colocar alguém para jogar como volante sem a intensidade que ele imagina. O Fausto Vera é o tipo do argentino que não tem raça, algo meio incomum no mundo do futebol. E a partir daí fica a dúvida. Milito foi o técnico que indicou o Fausto Vera para o Galo, indicação das mais polêmicas e controversas. Falando sobre o Fausto Vera, fica a dúvida se o Fausto Vera será emprestado para outro clube para ganhar esses minutos na tentativa do Galo de recuperar o investimento ou se os acionistas do Atlético vão insistir para que o Cuca dê mais oportunidades para o jogador. Você, atleticano, ainda aposta no Fausto Vera ou descartaria? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Preciso falar agora sobre o Internacional, que insiste na contratação de um lateral direito do Cruzeiro, o William. É a bola da vez, como já era em fevereiro e também em janeiro. O Internacional vem para a terceira tentativa de contratação do atleta. Já houve uma primeira proposta recusada, uma segunda oferta que envolvia troca de jogadores, foi inclusive na oportunidade em que o Wanderson iria para o Cruzeiro. O negócio do Wanderson aconteceu, mas a ida do William não.
E agora o Inter acena com uma oferta de 3 milhões de euros. O Cruzeiro deixou bem claro que não tem a intenção de se desfazer do William, nem que a proposta seja bastante superior a essa. Esses 3 milhões de euros certamente não garantirão acordo. O Inter tem a seu favor a vontade do William em voltar a Porto Alegre e ao clube que o revelou, mas o Cruzeiro tem insistido de que não vale a pena perder um dos melhores laterais do futebol nacional, ainda mais com uma condição financeira tão baixa. Só para completar o noticiário do Cruzeiro, Gabigol já sabe a data do seu novo julgamento. Só para lembrar que quando ainda atleta do Flamengo, ele foi julgado e punido, condenado a 2 anos de suspensão por conta da dificuldade que ele criou durante um exame antidoping. Dos 2 anos ele teria de cumprir apenas 1. A pena terminaria nesse ano. Mas no ano passado o Gabigol acabou recorrendo dessa decisão e desde então tem atuado de forma provisória. O julgamento está marcado para 3 de abril e ele tenta provar sua inocência para que possa continuar jogando. Quero falar agora sobre o Palmeiras, mais especificamente de João Paulo Sampaio, o gerente da base do Palmeiras, que revolucionou o Verdão e suas contas, não para de receber propostas. Vou trazer uma série de detalhes de clubes e de seleção que já o procuraram antes só registrar números de João Paulo Sampaio, que completou nessa quarta-feira 10 anos de Palmeiras. Sob o comando dele, a base garantiu ao Verdão 2 bilhões e 100 milhões de reais com vendas de atletas formados na casa. 2 bilhões e 100 milhões. Foram 195 jogadores / funcionários da base convocados para seleções brasileiras, além de mais de 200 títulos do sub-11 ao sub-20. Em meio a tanto sucesso, João Paulo recebeu muitas propostas. São Paulo, Corinthians e Santos, os 3 grandes rivais do Palmeiras, em algum momento tentaram contratá-lo. Corinthians, inclusive, para o time principal. O Flamengo, nesse ano, fez 2 ofertas. O José Boto, novo diretor esportivo de futebol do Flamengo, é fã do João Paulo e tentou contratá-lo primeiro para comandar a base e depois para ser uma espécie de superintendente, trabalhando com a base, mas também com a integração ao time principal. Seleção brasileira também tentou contratar João Paulo Sampaio em 2 momentos distintos, para completar a relação de interessados, Grêmio e Internacional. Em todos os casos, João Paulo Sampaio disse não. É bem verdade que também o salário do JP é dos maiores do futebol brasileiro. Não há nenhum gerente de base que ganha tão perto, ganha próximo dele. E no futebol profissional, estou para dizer para você que ele é o jogador, que ele é o diretor, o executivo mais bem pago do país, ficando à frente, por exemplo, de Rodrigo Caetano, da seleção brasileira, e de Alexandre Matos, no Cruzeiro. Acho que vale a pena o investimento, ou você pensa diferente, já usa o espaço para comentar e registra a sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e a especulação sobre 2 reforços. O atacante Fabinho, que pertence ao América, e o zagueiro Patrick, que pertence ao Novo Horizontino. Sobre o Patrick, rolou nessa semana uma reunião, não sei se virtual ou pessoal, entre representantes do atleta e dirigentes do Corinthians. Esse contato havia começado algumas semanas atrás, quando o Patrick foi sugerido ao Corinthians. Atleta de 25 anos de idade, zagueiro canhoto, como pede o Ramon Dias há algum tempo, e bem mais barato do que vários outros citados ou listados como possíveis alvos do Corinthians. Patrick gostaria de jogar no Timão, e agora o Corinthians já sabe qual o valor da operação para que o Novo Horizontino tope fazer negócio. Recentemente, o DC United dos Estados Unidos ofereceu $1 milhão. Se o Corinthians conseguir cobrir essa oferta, vai haver acordo. O Corinthians ainda não se posicionou e pretende dar essa resposta apenas depois da final do Campeonato Paulista, jogo marcado para a próxima quinta-feira contra o Palmeiras, lá na Neoquímica Arena. Segundo o nome especulado do Fabinho, atacante de 25 anos de idade, que pertence ao América, já fez grande Série B na temporada passada, também havia ido bem no Criciúma anteriormente. Jogador que esteve com o Cuca no São Paulo, até por isso o Cuca tenta levar o Fabinho pro Galo. Em relação ao Corinthians, apesar das especulações, posso assegurar para vocês que nunca houve nem sequer sondagem. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Fred Cascardo, que é o diretor executivo de futebol do América. E ele falou que Corinthians e Grêmio estão sendo especulados como interessados no Fabinho, mas nunca entraram em contato com o Coelho, com quem Fabinho tem contrato até dezembro.
para tirar o Fabinho do América agora, vai haver a necessidade de um investimento de algo na casa de US$ 1,5 milhão. Com uma observação importante, o América só topa fazer negócio com clubes brasileiros com pagamento à vista, o que torna talvez o acordo ainda mais complicado. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau! Seja muito bem-vindo ao nosso canal de notícias do Palmeiras. É um prazer tê-lo aqui conosco. Antes de mergulharmos nessa discussão que promete dar o que falar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que envolve o nosso Verdão. Agora, vamos ao que interessa. O Boca Juniors pode até ter garantido a contratação do talentoso Alan Velasco, mas o que poucos sabem é que o Palmeiras esteve de olho nessa negociação e analisou a possibilidade de trazer o meia argentino para reforçar o elenco de Abel Ferreira. A diretoria alviverde, sempre atenta às oportunidades de mercado, monitorou de perto a movimentação do Boca e avaliou os custos envolvidos, mas acabou optando por não entrar em um leilão pelo jogador de 22 anos. O alto investimento de US$ 10 milhões para um jogador que atuava na Major League Soccer levantou questionamentos internos sobre custo-benefício, ainda mais considerando a estratégia financeira do clube para 2024. Velasco, que brilhou no Independiente antes de se transferir para o FC Dallas, foi observado por diversos clubes sul-americanos, e o Palmeiras esteve entre os interessados. A qualidade técnica do jogador, aliada à sua capacidade de atuar em diferentes funções ofensivas, fez com que seu nome fosse analisado internamente pela comissão técnica de Abel Ferreira. No Independiente, Velasco se destacou pela velocidade, habilidade no drible e inteligência tática, características que o tornaram uma peça valiosa no futebol argentino. Sua ida para a Major League Soccer em 2022 foi vista como um movimento ousado, mas mesmo nos Estados Unidos ele manteve seu nível de desempenho, acumulando gols, assistências e se tornando um dos principais nomes do FC Dallas. No Palmeiras, a análise sobre o argentino considerou não apenas seu talento, mas também sua adaptação ao estilo de jogo da equipe. Com um esquema tático que valoriza intensidade, pressão alta e transições rápidas, Velasco poderia agregar profundidade ao elenco e oferecer mais opções para Abel Ferreira, especialmente em momentos de jogos decisivos. Sua capacidade de atuar tanto pelo meio quanto pelas pontas poderia ser um diferencial, permitindo maior flexibilidade tática e aumentando a competitividade dentro do elenco. Ainda assim, apesar do reconhecimento de suas qualidades, a diretoria optou por seguir um planejamento estratégico diferente nesta janela de transferências. O foco do Palmeiras tem sido reforçar setores considerados mais carentes, priorizando contratações que atendam a necessidades específicas do elenco. Abel Ferreira, em diversas entrevistas, já deixou claro que prefere reforços pontuais e de impacto, em vez de simplesmente trazer jogadores pelo nome ou pelo potencial de valorização futura. Esse pensamento reflete a filosofia que tem sido aplicada nos últimos anos, garantindo que cada contratação agregue imediatamente à equipe e mantenha o alto nível competitivo que o clube exige. Além disso, a concorrência do Boca Juniors e o valor envolvido na negociação pesaram na decisão do Verdão. O investimento de US$ 10 milhões por um jogador que ainda precisaria de um período de adaptação ao futebol brasileiro foi considerado um risco desnecessário no momento. A diretoria alviverde tem sido criteriosa em suas movimentações e, mesmo com o interesse inicial, optou por manter o foco em nomes que encaixem melhor nas carências do elenco atual. Ainda assim, o monitoramento de atletas como Velasco demonstra que o Palmeiras está sempre atento ao mercado, buscando oportunidades que possam fortalecer ainda mais a equipe para os desafios da temporada. Nos bastidores, a presidente Leila Pereira tem sido criteriosa ao investir em reforços, garantindo que cada contratação faça sentido dentro do planejamento a longo prazo do clube. Com a concorrência do Boca Juniors, que insistiu na negociação e chegou a fazer 3 propostas antes de fechar o negócio, o Palmeiras preferiu manter sua postura de cautela e evitar inflacionar o mercado. Isso não significa que o Verdão tenha desistido de reforçar o elenco com jogadores de peso. Pelo contrário, a busca por nomes de impacto segue intensa, e novidades podem surgir a qualquer momento. A torcida alviverde, sempre exigente, aguarda ansiosamente por novidades, e a diretoria sabe que a pressão por contratações aumentou após um início de ano desafiador. O Verdão tem uma temporada repleta de desafios, incluindo a disputa da Libertadores, onde pode cruzar o caminho do próprio Boca Juniors e, quem sabe, encarar Alan Velasco como adversário. Será que a escolha do Palmeiras foi a mais acertada? Somente o tempo dirá, mas uma coisa é certa: o mercado segue agitado, e o Verdão não ficará para trás. Fique ligado, porque essa novela ainda pode ter novos capítulos.